Olá, fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do seu curso de TTI. Nessa aula aqui nós vamos falar sobre um tema muito importante agora você já conhece todo o conceito de o que é a jornada do cliente, a sua origem, as etapas que o cliente percorre até de fato o momento de compra. Então chegou um momento muito importante o que eu vou fazer com cada uma das etapas que o cliente percorre até ele de fato comprar. Porque não adianta nada saber em que fase ele está, o que realmente vai importar, o que realmente gera resultado é saber como agir em cada momento dessa jornada de compra do cliente. Então hoje você vai entender de forma prática qual deve ser a sua postura, qual deve ser o seu discurso em cada uma dessas fases. A abordagem, o tipo de condução ideal em cada uma dessas fases. Primeira fase, vocês lembram que eu falei na última aula, né? Que é a fase do aprendizado e da descoberta. Aqui o cliente, ele ainda nem sabe que ele tem um problema. E esse aí é o cliente mais sensível e mais valioso também. Ele ainda não está pronto para comprar. É justamente por isso que a maioria dos corretores simplesmente descarta esse cliente. Mas o corretor preparado que você está se tornando aqui no eBay, ele enxerga ali uma futura oportunidade. Ele constrói com esse cliente uma relação de confiança desde agora. Qual que deve ser, então, a sua postura? É consultiva. Você deve levar o cliente até ali uma provocação. Seu papel aqui é acender a luz na mente do cliente, sem pressão, sem querer agendar uma visita de imediato. Não é isso. Esse estágio é muito delicado. O que você tem que fazer nesse estágio? Fazer perguntas. Pergunta que vai despertar nesse cliente uma reflexão. Mostrar para ele que tem possibilidades, sem tendenciar, sem tentar agendar uma visita, criar de fato ali uma conexão, criar um encantamento, gerar um conteúdo de informação, deixar o cliente perceber ali que existe uma solução melhor do que a atual. Mostrar para o cliente que existem outras possibilidades. Falar para ele algumas coisas do tipo, sei lá, tipo, você já imaginou morar em um lugar melhor? Você já se imaginou morando num lugar que é só seu? Faça essa pergunta. Você sabia que hoje existem programas que permitem pagar, por exemplo, uma parcela que ela vai ficar menor do que o seu aluguel atual? Então é esse tipo de coisa. Seu momento pode até não ser o agora, mas quando chegar o seu momento, eu quero estar do seu lado. Eu quero ser o seu corretor. Nessa fase aí que você vai plantar essa semente. E quem planta bem aqui, colhe e venda lá na frente. Então entenda isso, se apegue a isso. A segunda fase que a gente falou é a fase do reconhecimento. Reconhecimento do problema. Aqui ele já está mais preparado. O cliente já entende que ele tem uma necessidade. Aqui o cliente ele já está começando a perceber que realmente precisa resolver algo. Qual que deve ser a sua postura diante desse cliente aí? É a postura encantadora, é a postura acolhedora. Aqui nesse momento você deve ajudar o cliente a estruturar o pensamento dele. O que eu tenho que fazer? Que fase que eu estou? Entender de fato a fase dele ali. Eu ofereci informações claras que de fato vão ajudar o cliente a tomar uma decisão na hora certa. Mostrar os caminhos que são possíveis para aquele cliente dentro da realidade dele, é claro. Vai ajudar o cliente a entender o que ele pode fazer para sair do aluguel, o que ele pode fazer para morar num bairro melhor. É mostrar que existem possibilidades, mostrar para ele também que você está disposto a caminhar com ele até, de fato, ele tomar a decisão de compra. Então, assim, são frases que você pode usar, tipo assim, entendi a sua situação, vamos analisar isso aqui juntos, qual que seria o melhor caminho para você, para sua família, para o seu orçamento. Eu posso te mostrar algumas opções, se você quiser. É estar sempre disposto a ajudar. Nessa fase, você não está querendo vender, você não está querendo empurrar nada para o cliente. Não. É você falar para o cliente o que faz mais sentido para você. Eu vou te encaminhar para aquilo que está dentro da sua realidade.
Aqui a venda ainda não aconteceu, mas o vínculo ele se fortaleceu muito. E o vínculo é muito importante com o cliente. Se você fizer isso bem, o cliente ele não vai saber uma solução, mas ele sabe quem pode ajudá-lo a encontrar a solução. E a terceira fase aí é a das considerações, né? A fase da consideração das soluções. O cliente ele já entende o problema e está avaliando algumas opções. Agora o cliente está comparando tudo, valores, bairros, tipos de imóvel, condição de financiamento. Qual que deve ser a sua postura, então? De um consultor técnico, estratégico. Nesse momento você tem que ficar ligado. Nada de conversa muito vaga. Aqui ele quer dados, ele quer clareza, ele quer segurança. O que você vai fazer nessa fase? Agora é a hora de você apresentar de fato informações mais técnicas. Claro, sem exagero, viu? Sem mentira, ponderar tudo, é ajudar mesmo o seu cliente a comprar o imóvel, comprar a melhor opção que está dentro do perfil dele. Mostrar vantagens, mostrar desvantagens, fazer simulações, organizar os cenários, reduzir a ansiedade e aumentar a clareza. Então, assim, existem algumas coisas que você pode falar para ele. Você pode chegar nele e falar o seguinte: olha, com base no seu perfil, essa é a melhor opção para você que te entrega mais benefícios. Você pode ser real com ele. Você pode chegar e falar: olha, vamos comparar essas alternativas para você ver qual é a melhor opção, para você entender qual é a melhor. E dizer para ele: eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te dar segurança. Nessa fase aqui, o corretor ele organiza a jornada, ele ganha espaço. Então, nessa fase aqui, você tem que ganhar espaço. Você se torna uma referência, porque aí vai chegar na fase 4. Qual que é a fase 4? A fase da decisão. Aí o cliente está pronto para comprar. Agora o cliente já sabe o que quer, já sabe onde ele quer, já tem um perfil, já tem valor estruturado, mas também nessa fase você tem que tomar muito cuidado, porque ele já começa a ser abordado por outros corretores, ele já começa a ser abordado por outros profissionais. Qual deve ser a sua postura diante disso? Clara, objetiva e principalmente confiante. Agora não é mais a hora de você explorar possibilidades, senão você vai acabar confundindo a cabeça do cliente. Agora é a hora de facilitar a decisão. O que você tem que fazer nessa fase? Reforçar segurança, mostrar o passo final para o seu cliente, resumir os benefícios que ele vai ter, tirar algumas últimas dúvidas, demonstrar domínio total sobre o processo, é organizar mesmo a vida dele, encaminhar para uma conversão sem pressão exagerada. É você chegar nele e dizer, ser transparente, falar para ele aquilo que ele precisa ouvir da forma certa, no momento certo e no tom certo. É falar o seguinte: olha, o próximo passo ele é muito simples. Eu posso te explicar em 1 minuto para você passar essa confiança para ele. Você fez uma excelente escolha. Eu vou cuidar de tudo para você. Nós podemos avançar com toda a documentação. Eu vou te ajudar. Fala isso para ele. Deixa ele se sentir seguro com você. Deixa ele se sentir que está sendo acompanhado por, de fato, um profissional. Falar para ele: eu estou aqui para facilitar o processo. Aqui você não vai estar forçando nada, mas você vai estar conduzindo com segurança o fechamento com o seu cliente. Então, assim, o cliente já está pronto. Ele só precisa de um profissional que transmita confiança para ele nesse momento. E agora é a sua vez de fazer o fechamento, de fato realizar essa venda. Você já sabe agora exatamente o que deve ser feito em cada uma das etapas da jornada de compra. Na descoberta, você vai despertar o interesse do cliente. No reconhecimento, você vai acolher o cliente. Na consideração, considerou comprar um imóvel, você vai orientar o seu cliente. Na hora da decisão efetiva, você vai conduzir. Você conduz o seu cliente. Então, o corretor que ele usa esse método, ele nunca mais atende todos os clientes da mesma forma. E isso muda
completamente os seus resultados. Isso vai mudar completamente os resultados que você vai ter no mercado como corretor profissional que você está se tornando aqui no eBay. Aproveite cada uma das nossas aulas, todos os conteúdos, anote suas dúvidas, reveja essa aula se for necessário. Eu tenho certeza que você vai se destacar muito no mercado, muito, muito mesmo. Sucesso na sua jornada e a gente se vê na próxima aula.